Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, seguindo a nossa lição, nosso tema sobre liderança. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o liderado. E o texto que nós vamos usar está em Romanos. Abra a sua Bíblia. Romanos, capítulo 12. Como ser um bom liderado? Como ser um bom liderado? Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 3 até o versículo 8. Romanos 12, 3 a 8. Vamos ler juntos? Diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Feche os olhos. Deus amado, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, falada aos nossos corações neste momento. E lhe pedimos que o Teu Espírito Santo use, para que nós entendamos mais e mais. Use o Teu servo e abra os nossos ouvidos e o nosso coração, para recebermos a Tua preciosa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vemos que nos cursos de liderança, muito se fala sobre o líder, mas nem tanto sobre os liderados. E o tema de hoje fala como liderado deve ser, como deve ser a sua postura. E esse texto aqui que nós lemos, ele começa pelo pensamento e depois vai para as atitudes, para o que a pessoa realmente faz. F.F. Bruce diz que a marca das obras das mãos de Deus é a diversidade e não a uniformidade. Assim é com a natureza, é assim também com a graça. Em nenhum lugar mais do que a comunidade cristã. Ou seja, a igreja está cheia de dons diferentes, talentos diferentes. Muitos homens e mulheres das mais diversas espécies de origem, ambiente, temperamento, capacidade. E não só isso, mas desde que se tornaram cristãos, são também dotados por Deus de uma grande variedade de dons espirituais. Glória a Deus. Então a igreja está repleta de pessoas diferentes que têm um só pensamento, o pensamento de Cristo. Mas tem vários dons, várias habilidades diferentes. E o Senhor, então, usa a igreja dele para a glória dele. E o liderado serve, então, conforme o texto nos mostrou aqui, que o liderado serve conforme a medida da fé que foi dada por Deus. E o que o liderado faz, então? Como que ele serve com essa medida da fé que Deus deu? 3 pontos para nós pensarmos um pouquinho. O primeiro é como ele não faz. Começando na sua mente. O que ele não pensa. Vamos ler o início do versículo 3 primeiro. Diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Então o texto está nos colocando aqui um ponto importante. A primeira forma é o que não pensar de nós mesmos. O que não pensar de nós mesmos. O aspecto negativo. Como não pensar. Não pense além do que convém. Em outras palavras, não ultrapassar na nossa mente, na mente do liderado, o limite do que é razoável. Mas o que é razoável? O razoável é medido não pela capacidade do homem de pensar, mas o razoável aqui é segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Calvino diz que ninguém pense orgulhosamente de si mesmo. E essa cláusula aqui, além do que convém ser sábio, mostra o que não deve ser
acima da sua medida. Ou seja, excedemos a medida da sabedoria, não devemos exceder essa medida. Se não nos engajarmos naquelas coisas a respeito das quais não é certo que devemos ficar ansiosos. Ou seja, existe uma medida que é o limite da palavra de Deus que coloca diante de nós. Como devemos pensar de nós mesmos. Paulo escreve também lá aos Coríntios, segundo aos Coríntios 10, 13, da seguinte forma: nós, porém, não nos gloriamos sem medida. Não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então Deus nos colocou uma capacidade específica e limitada àquilo que Deus quer que façamos. Então o crente, ele não deve ser um presunçoso, né? Ou seja, se achar melhor que os outros, nem mais bonito que o outro, nem superior que o outro. O crente não deve ser arrogante e não pensar, né, que ele é o único que pode fazer as coisas. Às vezes vem isso em nós, né? Eu que consigo fazer dessa forma, ninguém faz melhor do que eu. O crente não pensa assim. Ele não deve se achar melhor que os outros. Só ele que consegue fazer da forma perfeita, melhor que os demais. Não. Não deve pensar além do que convém. Não deve se achar, a gente usa essa expressão, né, aquele que se acha. Não. Não é o mais importante. Não é aquele que prevalece. Quem prevalece é Cristo. Nós cantamos aqui, Jesus prevaleceu. Quem prevalece é Cristo. Então, o pensamento adequado ao crente não é aquele que se sobrepõe, que quer ser o maior. É diferente do mundo. O mundo pensa assim. O mundo, nas suas competições esportivas, tem um pouco disso, não é? Quem é o melhor, quem é o maior. Ou então, na arte, quem é o melhor artista em tal área, o melhor cantor, não é? Você vai lá no Oscar, você vê. Ultimamente está difícil de ver o Oscar, mas você olhar rapidamente, você vai perceber que eles estão buscando o glamour, a quem que é o melhor, quem que é o maior. Não, o crente não pensa assim. Ele não pensa dessa forma, em querer ser o maior. E aí vem a segunda parte, que é então como é que ele pensa. E o texto nos diz, o liderado pensa com moderação. Vamos ler a segunda parte do versículo 3. Diz assim: antes pense com moderação, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. Então, se por um lado nós vimos como não pensar a respeito de nós mesmos, agora o texto nos fala, pense com moderação. Pense com moderação. É o aspecto positivo desse texto hoje para o liderado. Quer dizer que o crente deve ter um pensamento equilibrado. Um pensamento equilibrado de si mesmo. Ele não é melhor que ninguém, mas também não é pior que ninguém. Ele tem habilidades que foram dadas por Deus, que Deus colocou em cada um. Foi o Senhor que deu, para que ele use, para que ele abençoe as outras pessoas. O crente que pensa de forma moderada sabe que ele é pecador e que depende do Senhor. Assim como os demais, ele também é pecador. E a salvação não foi obtida pelas suas capacidades, nem pelos seus méritos. Não foi ele que decidiu, assim, loucamente, eu quero Jesus, ele largou tudo para Jesus. Foi Jesus que mudou o coração dele. E ele tem essa consciência que ele depende do Senhor. É a graça do Senhor que o alcançou. A moderação no pensamento leva o crente a ser consciente, então, de que tudo que ele tem, seja no aspecto espiritual, seja a salvação, seja no aspecto mental, numa mente equilibrada, naquilo que ele aprende, que ele sabe, daquilo que ele desenvolve, ou mesmo no aspecto material, nos recursos que ele tem, ele sabe que tudo isso veio do Senhor. Não foi dele mesmo. Se por acaso o crente tem uma formação diferenciada, ou se ele tem recursos abundantes nessa terra, ou então se ele tem algum talento raro que outros não têm, tudo isso vem de Deus, foi Deus que deu. Por que ele vai se gabar? Veio do Senhor. Veja o que Paulo diz em Filipenses 4:5, ele fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor.
Então o crente é moderado, equilibrado. O Senhor está com ele. Como disse ontem o licenciado João lá no Cascata, coram Deus. Ele vive na presença de Deus. O Senhor está conosco o tempo inteiro. E como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira, é o Senhor que mantém. É um pensamento moderado. Pensamento moderado. Calvino diz assim, o significado é que é parte do nosso sacrifício razoável nos render então a Deus, nos render num espírito manso e num espírito ensinável, sempre querendo aprender do Senhor, sempre querendo obter mais informações, mais ensinamento da palavra de Deus. Para quê? Para ser governado e guiado por Deus. O crente é conduzido pelo Senhor. O Senhor governa a nossa vida através da palavra dele. Então, Paulo aqui faz essa comparação ao corpo. É como se fosse um corpo que cada membro tem uma função. E essa função é realizada com humildade, com moderação, segundo a vontade de Deus. E assim nós podemos entrar no terceiro ponto que nós podemos tirar desse texto, que o liderado, então, pratica os dons recebidos. Então, começa na sua mente. Primeiro, ele não pensa exageradamente sobre si mesmo. Segundo, ele pensa de uma forma moderada. De uma forma moderada. Então, ele vai praticar isso. Agora que ele entende que o Senhor está com ele, que ele faz parte da igreja de Deus, e que o Senhor colocou capacidades para que ele pudesse usá-la, ele vai usar, então, da melhor forma possível. E a partir do versículo que nós vemos aqui em diante, versículo 4, vamos ler junto o versículo 4, diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então agora ele parte a dizer que nós fazemos parte de um projeto maior, do corpo de Cristo. Porque quando ele pensa de uma forma moderada, ele sabe, olha, eu não sou uma pessoa isolada no mundo. Eu não tenho um voo solo. Eu faço parte de um projeto que é um projeto do Senhor. Do corpo, como Paulo coloca aqui. Paulo nos ensina, então, que o Senhor dá à igreja diversos dons e talentos diferentes, que há essa diversidade na igreja e que cada um tem a sua função. Ele fala lá em Coríntios também, 1 Coríntios 12, 12, diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Quer dizer, fazemos parte desse corpo, da igreja do Senhor. E cada um tem a sua função definida. Cada um foi capacitado por Deus com um dom ou um talento específico. E essa analogia com o corpo é muito interessante, né? Por exemplo, vamos imaginar o pé, né? Os pés caminham, tem a função de levar, de voltar, não é isso? De sustentar. As mãos de fazer várias coisas, de ajudar, de auxiliar, do que for necessário, ela vai lá. Como a gente utilizou as mãos lá no mutirão do Cascata, como diz o pastor Marcelo aqui. O pastor Marcelo até usou demais um dedo dele, né, pastor? Machucou o dedo ali. Mas foi aqui, não foi lá não. Foi na janela aqui. Os pés, então, têm a sua função, as mãos têm. Imagina o coração, a função do coração, de bombear o sangue para todo o corpo, não é? E o estômago? Quem usou o estômago hoje aí? Tem gente que já usou, não é? Talvez aquele que está em jejum ainda está aguardando para usar mais tarde no churrasco, né? Então, imagina, trabalha ali na digestão dos alimentos, os rins, com essa função dele de purificação ali do corpo também. Vejam, meus irmãos, todos esses órgãos, cada órgão exercendo a sua função. O que seria do corpo se, de repente, um deles mudasse de ideia? Falou, não quero ser... O pé falasse, não quero ser pé, não. Mas como? Não, eu não quero, não. Eu vou ser mão agora. Mas como você vai ser mão? Não é? A pessoa vai andar com os pés para cima, né? De bananeira, como dizem. Imagine se o rim para, olha, eu não quero fazer essa função, não. Eu quero ser igual o coração. Mas como? O coração, ele tem lá a função dele, a capacidade dele. Como que seria?
Então, essa ilustração é excelente. É excelente para entender os dentes, né? Temos ali dentistas ali. E se os dentes falar, não quero mastigar mais não. E agora? Como vou fazer? Essa ilustração é ótima e mostra que cada um, então, é dotado de um dom, de um talento, conforme a vontade do Pai. Foi Deus que distribuiu a medida da fé dada por Deus. Foi Deus que fez essa distribuição a cada um. E cada membro, então, deve utilizar esse dom e talento para o pleno funcionamento do corpo, para o pleno funcionamento da igreja. Aí sim nós temos uma edificação da igreja, do corpo de Cristo. E tudo isso para a glória de Deus. A igreja funcionando bem, cada membro fazendo a sua função, o Senhor Jesus é glorificado. Bruce diz que cada membro da igreja recebeu uma graça especial. O que você tem, meu irmão? Uma graça especial que Deus te deu, o próprio Deus te deu, para exercer essa função na casa de Deus, para benefício de todos. Que bênção, que bênção. Então, concluindo, nós vemos que cada crente é liderado pelo chefe maior. Cristo é a cabeça, Ele é o chefe maior, é o Senhor. E sendo assim, o membro não pensa além do que convém sobre si mesmo. Antes ele pensa com moderação, de forma equilibrada. O Senhor me fez para a glória dEle e me colocou talentos para usar, dons para serem utilizados na igreja. Então, ele serve ao Senhor com esses dons e talentos recebidos. Esse é um princípio. E que se a gente pensar, esse princípio, ele está em todas as esferas da vida. Tem gente que tem um talento para determinada área na vida, para uma área de biologia, por exemplo, não é? Mas tem outros que não conseguem nem ver um sangue saindo ali, não é? Olha lá, teve gente que já quase desmaiou, só de falar, ver o sangue saindo já. Então, cada um, tem outros que gostam, né? De abrir um coração. Deixa eu abrir um coração para ver o que tem, pega o coração da galinha, corta para ver o que tem lá dentro. Tem outros que são bons de matemática, não é? Tem outros que gostam dali de fazer um templo de uma forma perfeita, uma edificação e ficar bonito e ter essas, não é? Cada um tem uma função. Às vezes uma pessoa, você vai conversar com ela e ela te dá um conselho tão bom. Às vezes ela nem fala, mas ela só te ouve. E você conversa e ouve, e você já fica abençoado por a pessoa te ouvir, te receber. Às vezes vem uma pessoa aqui na frente, toca, canta, ou então traz a palavra. Veja que nesse texto aqui ele colocou alguns dons interessantes aqui. Não é? Nós vimos aqui a partir do versículo 6, olha só, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, ou seja, aquela pessoa que explica a palavra, o profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Então, se ele tem esse talento de investigar e de trazer a palavra de Deus, que faça isso conforme o Senhor deu. Se ministério, dedique ao ministério, ao serviço, a ajudar, dedique-se ao serviço. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. Tem gente que gosta de ensinar, tem capacidade de ensinar, e começa a ensinar, os outros aprendem com mais facilidade. A pessoa tem uma condição de fazer analogias, de trazer uma forma de falar que as outras entendem. Eu, por exemplo, estudei canto com uma professora que ela tinha essa habilidade impressionante de explicar, porque o canto ele tem algumas coisas que são muito internas, que você tem que entender, né? O uso de diafragma. Tem gente que fala, mas o que é isso, né? Uma vez a gente estava lá em Porto Alegre e nós cantando lá, e tinha uma menina que ficou grávida, então ela estava com a barriga grande, ela cantava com uma expressão, usava muito diafragma, então a barriga dela ficava fazendo assim, né? Aí a outra falou, nossa, fulana fica balançando a barriga dela e tal. Eu falei, não, é porque ela está usando diafragma. Falou, o quê? A gente usa o diafragma para cantar. Ela, é mesmo? Eu nunca vi, não. A pessoa, a gente colocava alguma coisa, não sabemos o que é para cantar, né? Então, mas essa pessoa que eu estudei, ela ensinava muito bem essa forma de fazer algumas analogias que ajudam no ensino. Então, quem ensina, esmere-se não fazê-lo. Nós iremos daqui a pouquinho para as nossas classes, e os professores, muitos professores que nós temos aqui, talentosos, pessoas que têm essa capacidade de ensinar, não é? Uma bênção, faça isso da melhor forma possível. Ou que exorta, faça com dedicação. Aquele que dá o conselho e fala, não faz isso não. Siga dessa forma, né? A exortação. Aquele que contribui com liberalidade.
A Bíblia nos chama todos a darmos dízimos e ofertas, mas tem aquelas pessoas que gostam de dar mais, que ficam procurando oportunidade. Não sei se já viu, tem gente que fica procurando oportunidade para poder dar mais, contribuir. Nós tivemos aqui o nosso irmão que eu quero pintar aí. Quero pintar, vou levar a tinta, eu mesmo vou pintar. Ele nem está aqui, o Eustáquio, né? Bênção. Vai fazer alguma coisa lá no Cascata? Não, eu quero ir, quero fazer. Não é? Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Faça isso com liberalidade. Quem exerce misericórdia com alegria. Então veja que nós temos os diversos dons e talentos que são usados para a edificação do povo de Deus, edificação da igreja. Então, Paulo nos ensina a pensar de forma consciente, a não pensar mais do que convém, e, pensando assim, usarmos os nossos dons e talentos para a glória de Deus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos servindo com os nossos dons e talentos. O chamado do Senhor, meus irmãos, é para que sua igreja trabalhe. O chamado do Senhor é para sermos salvos. Sim, somos salvos. Mas não é só isso, porque senão ele já nos levava logo. Converteu, vai logo para o céu. Não é? Tinha alguns que, na época, mais tempo atrás, aí, não é da minha época, não. As pessoas usavam arma, né? Tinham aqueles mais bravos. A pessoa converteu, já estava com a arma aqui. Ó, você vai converter? Vai. Então, cuidado. Não é se você não desviar, não, que eu vou atirar para você não morrer sem ser salvo, né? É uma brincadeira que a gente fazia no seminário, mas é nesse sentido de que, se fosse só, converteu, é para o objetivo da salvação, Deus já nos levava logo. Que tiro foi esse? Esse foi o tiro, tá vendo? Tá tudo combinado. Já levava logo, né? Então, não é só isso. É para servirmos aqui também. Para que a igreja continue levando a obra de Cristo, a missão de Cristo, para atingir outras pessoas e para o nome do Senhor ser glorificado. Quando estamos aqui todos reunindo juntos e louvando de manhã e pensando, nossa, cada um dos irmãos podia estar em casa, não é? Ou estar num clube, num calor desse, vou para o clube. Tem gente que vai mesmo, domingo prefere ir para o clube, para a piscina, né? Mas vocês estão aqui com o coração aberto, louvando ao Senhor, cantando a Ele. A maravilha. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Use o seu dom, o seu talento para isso, para a glória de Deus. E o Senhor colocou para usarmos mesmo. Veja que lá em Mateus 25, 24, ele fala assim, ó, chegando por fim, o que receberam um talento, diz, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele não fez nada com o talento que Deus deu a ele. Ele escondeu, deixou lá escondido. Enquanto os demais pegaram os talentos e multiplicaram. Então, viveremos servindo com os nossos dons e talentos. Nós não vamos enterrá-los, nós vamos usá-los para a glória de Deus, para que o reino avance e para que o nome de Jesus seja exaltado. Segundo lugar, como viveremos? Servindo com humildade no nosso coração. Nós somos servos do Senhor. Às vezes um talento ou outro pode ser que se destaque por causa da característica dele mesmo, né? A pessoa que toca, às vezes vem aqui à frente, né? Vem aqui à frente, fica em evidência. A pessoa que prega, o pregador, ele fica em evidência, não é? Mas isso tem que ser feito com humildade. Cada um dos dons e talentos não é para que ninguém se engrandeça. Pelo contrário, cada vez com mais humildade diante do Senhor, sabendo que tudo vem dEle. Coração humilde. Veja o que Jesus disse em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso exemplo, manso e humilde de coração. Teremos um coração humilde na presença do Senhor. Terceiro lugar, viveremos servindo juntos, como irmãos, companheiros, amigos, servos do Senhor. Nós trabalhamos juntos. As diversidades são colocadas na igreja para que elas formem um conjunto que é o corpo de Cristo. Nós não somos independentes. Eu vou fazer o meu ministério sozinho, independente aqui. Não. Vivemos juntos.
Salmo 133, 1 nos diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O corpo está junto. O seu corpo está separado aí? Não tem, né? Tem como separar, é junto. Viveremos fazendo isso juntos. Somos povo do Senhor, corpo de Cristo, igreja do Senhor. E no último dia vemos Apocalipse, toda a igreja do Senhor cantando: grandes são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos cantando junto. Imagina, aquela multidão, não dá nem para ver. Todos exaltando o nome do Senhor Jesus. Portanto, sirvamos como bons liderados, conscientes, de forma amorosa, agradecida, com a mente moderada e segundo a medida da fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?